Eita, coisa boa! Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos, queridos amigos, queridas amigas que acompanham o autor da própria saúde. Hoje, mais uma live, como toda quinta-feira, na verdade, mais uma live aqui para falar sobre os benefícios das plantas medicinais. Eu acho muito engraçado falar benefícios, mas é isso aí. A gente vai falar o que de bom essas plantas têm para a gente. Nós estamos numa sequência aí de falando sobre justamente a propriedade medicinal das plantas. E aqui hoje nós vamos falar sobre uma planta que ficou muito famosa aí no Brasil, tem muito vídeo no YouTube sobre ela, mas sabe, tem umas coisas que me irritam e eu preciso dizer para vocês, assim, depois de muito tempo falando sobre plantas medicinais, tem umas coisas que me irritam. E me irrita quando a pessoa fala alguma coisa. Sabe, você já brincou de telefone sem fio? Já brincou de telefone sem fio? É assim, alguém fala para você uma coisa, a pessoa fala assim, vamos comer pãozinho. Aí você vai na orelha do seu amiguinho e fala, vamos comer pãozinho. O seu amigo escuta e fala, pô, vamos comer pãozinho. Só que as pessoas vão entendendo errado ao longo do caminho, e em algum momento dá errado, e quando chega no último ele está falando, como vai ser domingo. Aí você fala assim, mas não era como vai ser domingo, é vamos comer pãozinho. Aí você fala assim, mas eu ouvi assim, né? E informação sobre plantas medicinais, existe um grande telefone sem fio sobre plantas medicinais, gente. E isso é um alerta para vocês, viu? Para cada um de vocês que segue o autor da própria saúde, é um grande alerta. Porque tem um monte de informação sendo propagada por aí, como sendo a salvação da lavoura de um monte de gente, plantas milagrosas, plantas não sei o quê. E olha, eu vou dizer uma coisa sincera para vocês, não tem milagre nas plantas medicinais. Elas fazem o que elas fazem e é isso aí. Se você souber usar da maneira correta, você vai ter resultados incríveis. Se você não souber usar, não vai ter. Então, às vezes eu assisto os vídeos das pessoas aí no YouTube, até para ver o que as pessoas estão falando sobre plantas medicinais, e aí começa, né? Aquele caminhão de abobrinha descendo ladeira abaixo, falando sobre um monte de coisas que muitas vezes, assim, não representa a realidade da planta medicinal, né? Não representa a realidade. Às vezes a planta tem uma certa propriedade medicinal bastante interessante, mas aí as pessoas exageram naquilo, né? Mas exagera. E às vezes as plantas medicinais têm grandes propriedades que ninguém fala. Então isso para mim se torna um grande telefone sem fio, que é mais um problema do que uma solução quando a gente fala em plantas medicinais, certo? Por quê? Porque você que está aí do outro lado, para você ter um resultado consistente, né? Para você usar as plantas de maneira segura, de maneira eficiente, cara, você precisa de informação de qualidade. Não tem como você fazer um tratamento que funciona, um tratamento que é 100% seguro, que traz o resultado que você procura, se você está escutando os telefones sem fio por aí. Porque um fala no YouTube e o outro escreve no Facebook o que entendeu. Aí um vê lá no Facebook, pega e manda no WhatsApp o que ele acha que ele entendeu. Aí o do WhatsApp vai lá num ponto de ônibus e fala para o outro o que ele acha que ele viu, que ele entendeu. E aí vai chegando num momento, em que tá tudo errado, entendeu? Não é que tá tudo errado. Deixa eu virar aqui. Aí, galera do Instagram agora também aqui junto com a gente. Não é que tá tudo errado. Para quem chegou agora do Instagram, eu estou falando com a galera sobre informações sobre as plantas medicinais. Mas às vezes não corresponde exatamente à realidade. Certo? Não corresponde exatamente à realidade. Ou a gente está deixando alguma propriedade importante da planta de lado e a gente não está falando sobre isso, porque não entrou no telefone sem fio. Ou a gente está exagerando alguma propriedade medicinal dessa planta, porque a gente viu fulano que se curou, que viu milhares de pessoas se curarem. É tudo balela, gente. Se milhares de pessoas tivessem se curado, como um milagre com uma planta, sabe? A gente teria aí uma romaria de gente fazendo vídeo falando sobre isso. Não é assim que as coisas funcionam. E tem mais um caso que é quando as pessoas inventam coisas sobre as plantas, e pode ser coisas boas ou coisas ruins, né? Bom, eu fui estudar a maçã de elefante, Dilenia indica, o nome científico dela é Dilenia indica, eu fui estudar a maçã de elefante. E aí, nesse meu estudo da maçã de elefante, vi muita gente falando abobrinha sobre a planta, e vi muita gente falando coisas interessantes, mas não sabem por que estão falando.
Então as pessoas fazem umas preparações muito loucas na casa dele, e me ensinam as pessoas a fazer umas coisas bem loucas em casa, e aí depois, não sabe por que aquilo, mas ele sabe que funciona, né? O que é legal? A gente tem uma informação que tem lastro. É uma informação que ela é rastreável, a gente pode procurar essa informação, a origem dela. Qual é a origem dessa informação? Tem que estar na pesquisa científica, eu estou falando de saúde, eu não posso jogar dados com a saúde das pessoas. Eu não posso viver de achismo com a saúde das pessoas. Eu acho que isso aqui é bom. Eu acho que isso aqui funciona. Eu acho que... Não acho nada. Eu, Daniel Forges, eu não acho nada. A única coisa que eu acho é que as pessoas deviam olhar mais a informação científica do que a opinião dos outros na rua. Essa é a única coisa que eu acho, de verdade. Agora, sobre as plantas, o que eu falo eu tenho certeza. Por quê? Porque eu estudei. Eu fui buscar essa informação para vocês. A gente saiu agora, há pouquíssimo tempo, de uma das maiores minisséries plantas medicinais que a gente já fez na vida, e foi um evento maravilhoso. Foram 7 dias onde as pessoas realmente aprenderam muito sobre as plantas medicinais, entenderam coisas que nunca tinham entendido antes. Cara, e aquilo é sensacional, ver o resultado, o impacto daquilo, e tudo aquilo é uma construção feita com conhecimento, com muito tempo de estudo, anos e anos de estudo, para chegar até o ponto de eu poder dizer para você o que funciona e o que não funciona com as plantas medicinais. Essa minissérie foi incrível. E a gente encerrou agora, nessa semana que passou, nós encerramos as inscrições para a última turma de 2022 do nosso programa PS 100%. Com mais de 1.000 pessoas dentro dessa turma. Mais de 1.000 pessoas. E é sensacional. Mas por que tanta pessoa se inscreveu nesse curso, Daniel? Com certeza nós temos o curso com o maior número de inscritos, curso de plantas medicinais, com o maior número de inscritos do Brasil. Com certeza. Mas por quê, Daniel? Porque nós temos resultado para apresentar para as pessoas. Nós temos resultado. Você participa da minissérie Plantas Medicinais, não é 1, não é 2, não é minha mãe falando. Não. São dezenas de pessoas deixando o seu relato de que as plantas funcionaram, de que eles pararam de tomar medicamento, de que a saúde deles é plena, é perfeita agora, que está tudo certo, que está funcionando. Saca isso? E o resultado que a gente traz dos nossos alunos, das nossas turmas, dos nossos cursos, ele é irrefutável. As pessoas têm exames para mostrar. As pessoas têm exames para mostrar. Hoje mesmo peguei o relato de uma aluna, é que eu não consigo mostrar porque o meu celular está sendo usado no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo baixar a imagem aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho muito orgulho do que minha aluna fez. Eu tenho muito orgulho, sabe? É sensacional. Eu vou conseguir mostrar para vocês. Espera aí, ó. Deixa eu só apresentar para quem está no Instagram não vai ver, tá? Mas quem está no YouTube e Facebook vai ver que eu vou só mostrar uma imagem. Espera aí. Aí. Esse aqui é dentro do meu WhatsApp. Olha o pé dessa mulher. Vocês conseguem ver o pé dela? De um lado, ele está todinho em feridas. É um pé que parece o pé de um zumbi, né? Se a gente olhar bem, parece o pé de um zumbi. Está todinho em feridas, todo machucado, todo uma situação muito dolorida, inflamado e coisa e tal. Olha o pé do outro lado. É o mesmo pé. É o mesmo pé, certo? Esses dois pés nas duas imagens são o mesmo pé. Um perfeitamente lindo, liso, cicatrizado, bonito. O outro podre. Vou ler o que minha aluna falou. Presta atenção. Oi, pessoal, boa tarde. É da turma 23, ela. Oi, pessoal, boa tarde. Vim aqui dar esse depoimento das maravilhas que as plantas fazem por nós. Essa aí é a tia da minha nora. Apareceu essas inflamações nos pés dela. E ela já gastou horrores de dinheiro em consultas, exames, remédio químico, que não tinham trazido nenhuma melhora. Eu fiz uma pomada e tinha dado para minha nora fazer massagem no pé do meu filho. Mãe é terrível, né? Ele tinha pisado de mau jeito e estava sentindo dor no pé. Então ela fez uma pomada para o filho dela com uma dor que ele estava no pé. Quando minha nora viu o pé da tia dela nessa situação, ela lembrou da pomada e deu para a tia usar. E pasmem, hoje está com apenas 4 dias de uso da pomada. 4 dias. Ela me mandou essa foto do antes e do agora. Gente, eu estou muito feliz com esse resultado. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês?
Nós estamos falando de transformar a vida das pessoas. Mas como é que as pessoas alcançam esse tipo de resultado? Esse é um depoimento muito íntegro da minha aluna. Tenho muito orgulho de ter alunos que nem ela. Tenho muito orgulho, sabe? Eu preciso reconhecer a Eli Silva aqui, da turma 23, como uma verdadeira autora da própria saúde. E o que ela fez? Como que ela fez isso? Como é que a gente chega nesses resultados? Não é ouvindo as receitas que chegam do WhatsApp, não é assistindo um videozinho no YouTube, não é vendo as pessoas postando coisas no Facebook, não é no TikTok. Não é. Não é em conversa de ponto de ônibus. Tudo que os meus alunos fazem é baseado naquilo que eu ensino para eles. E eu ensino para eles aquilo que eu aprendi nas pesquisas científicas. E por isso que os resultados são tão incríveis. E é por isso que as coisas funcionam dessa maneira. E você pode ter resultados maravilhosos se você usar as plantas da maneira correta. Se você fizer o bom uso das plantas medicinais, através de uma metodologia. Existe um método, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Existe um método, um caminho, uma forma de fazer que funciona. É que nem arroz. Então eu quero que você faça o arroz. Como é que eu faço o arroz? O Daniel vai lá, ele põe a panela, põe um fiozinho de óleo no fundo, ele põe o arroz ali já limpo e coisa e tal, põe 2 dentinhos de alho picado, ele dá uma fritadinha só para o alho dissipar o sabor dele naquele óleo, aromatizar tudo. Aí o Daniel coloca água quente até cobrir o arroz, e ele coloca sal e deixa ferver. Depois que a água deu uma boa secada, ele baixa o fogo e tampa, e aí continua secando até que o arroz esteja preparado. E fica maravilhoso o meu arroz, convido todo mundo a comer o meu arroz. Agora, essa é uma metodologia de trabalho com o arroz. Eu posso garantir para vocês que funciona, porque eu já fiz mais de 10 mil vezes arroz, então eu sei que funciona. Eu repito essa receita sempre e funciona. Agora, eu vou pegar a receita de arroz que chegou no YouTube, que veio aqui do Facebook, que chegou no meu WhatsApp. Eu vou olhar e vou falar assim, já sei. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uma panela, nós vamos colocar um copo de óleo e vamos colocar 2 xícaras de sal. Aí a gente vai deixar dar uma fervida nesse sal aí com óleo. Isso. Aí o que a gente faz? A gente pega 7 cabeças de alho, amassa tudo com casca e tudo, não tem problema, casca. Põe tudo lá, deixa dar aquela boa fritada. Quando tiver bem pretinho, aí você põe o arroz. E como tem bastante óleo, nem precisa pôr água. Você tampa e deixa ele dar aquela fritada boa, vai ficar um arroz maravilhoso. Vai ficar bom esse arroz? Vai ficar bom? Por que não vai ficar bom? Eu não usei a mesma coisa? Eu usei o arroz, eu usei o alho, eu usei o óleo, eu usei o sal. Por que não ficou bom? Porque não é o que você põe dentro da panela. Mas é como você faz. Não é o que você está usando. Todo mundo pode usar a mesma planta. Mas quem é que vai ter resultado? Quem é que vai alcançar o resultado esperado? Existe uma metodologia de trabalho para a coisa acontecer. Existe um caminho que precisa ser percorrido para a gente ter resultado. Você pode usar a mesma planta. Eu fiz a tintura na minha casa, que eu entrei no site Saúde Natural para Todos, e aí eu vi lá e me ensinou a fazer tintura. E eu fiz a tintura na minha casa, agora estou dando para meu marido, mas a dor dele não está passando. O que será que eu fiz de errado? Você seguiu a metodologia? Ou você seguiu a receitinha do Facebook? A receitinha da internet? Eu vi uma pomada ótima, eu fiz a pomada na minha casa igualzinho a mulher falou, mas me deu uma alergia na pele, que foi horrível, não sei o que eu fiz errado. Aí você vai ver qual que é a pomada que a mulher mandou usar. Mandou usar uma pomada com vaselina. Não pode usar vaselina? Não, porque dá dermatite nas pessoas. A gente não faz mais pomada com vaselina, gente, porque dá dermatite nas pessoas. A gente usa óleo de coco, a gente usa cera de abelha. Você seguiu a metodologia? Ou você fez o que você achou pela internet? Talvez você nunca tenha resultado. Talvez você vá brigar a vida inteira com o seu problema de saúde, com o seu médico, com o seu remédio químico. Você só vai ver a sua saúde piorando, degringolando, caindo, sua qualidade de vida desaparecendo. Você fala, mas eu estou fazendo tudo certo, por que não funciona comigo? Será que eu estou usando a planta errada? Será que eu estou fazendo do jeito errado? Pois é. Enquanto você não conhecer a metodologia, o seu filho vai continuar tendo asma e precisando usar bombinha. A sua mulher vai continuar tendo fibromialgia, precisando tomar 22 medicamentos antidepressivos.
A sua filha vai continuar com depressão e você não vai conseguir resolver o problema dela. Você vai continuar com essa dor na coluna que parece que nunca sara. A sua mãe vai continuar tendo Parkinson e o seu pai Alzheimer. Sabe por quê? Porque você não sabe resolver o problema. Então, esse momento aqui, para mim, é muito importante estar conversando com vocês, porque é o momento em que eu trago para vocês a realidade. É a realidade do que é o universo das plantas medicinais. É uma realidade de ciência. Se você nega a ciência, você já está no lugar errado. É uma realidade onde a gente usa ciência. O que a gente faz aqui não é de qualquer jeito. O que a gente faz aqui é respeitando os nossos milenares antepassados, mas é recriando essa fitoterapia através de conceitos científicos, técnicos, testados, comprovados, efetivos. E é isso que o Autor da Própria Saúde traz para cada um de vocês, certo? Um dos grandes erros que as pessoas cometem ao querer usar uma planta medicinal é usar a planta errada, ou usar uma planta de baixa qualidade. Você já deve ter ido comprar planta medicinal em algum lugar da sua cidade. Aqui na minha cidade tem uma loja de plantas medicinais também. Bom, eu não costumo comprar nada lá. Eu vou explicar por quê. Planta é uma coisa muito delicada. E a gente tem que ter certeza do que a gente está comprando. Tem que ser a espécie correta. Quando você não conhece a espécie exatamente e você vai colher uma planta, você corre o risco de colher a planta errada. Você vê, por exemplo, a canela de velho. Vira e mexe, meus alunos postam as plantas mais absurdas do mundo e perguntam: professor, isso é canela de velho? E não é canela de velho. E se você vai comprar a planta numa loja, quem garante que o que eles estão vendendo lá para você é canela de velho? Não é verdade? Pode te vender qualquer coisa. E se você não tem condições de identificar o que é a canela de velho, você vai ter que acreditar num homem que não entende nada de plantas medicinais, que está vendendo as plantas que ele comprou de uma outra pessoa, que também não entende nada de plantas medicinais, que colheu no meio do mato e que está ali vendendo. E aí, quando você compra a planta, além de ter a dúvida se é ou não é a planta correta, você ainda entra no problema do quê? A qualidade dessa planta. Sabia que uma planta não pode ser seca ao sol? Jamais. Você nunca pode colocar uma planta no sol para ser seca. Mas por que, Daniel? O sol não é uma coisa boa e de Deus? Ele não aquece o nosso coração? Sim, e ele tem raios ultravioleta, que do mesmo jeito que causam câncer de pele em algumas pessoas, destroem os princípios ativos das plantas. Então, quando eu exponho uma planta minha à radiação solar, eu estou destruindo os princípios ativos dela. Qual é o resultado? Uma planta que não funciona. E sabia que a maioria das plantas que você compra no mercado hoje são secas no sol? Porque é o jeito mais rápido, mais barato. O cara bota umas peneiras no sol, deixa lá secando 2, 3 dias, depois ele tira aquilo e vende para você. E quando a planta não é bem seca e ela mofa? Você compra, tá tudo grudado as folhas, parece que tem um cheiro estranho de mofo. A pessoa fala: não, é assim mesmo, essa planta é assim. Assim o caramba. Planta tem cheiro de vida, tem cheiro de planta, tem cheiro de natureza, tem cheiro bom, cheiro gostoso. Você quer ficar cheirando a planta ali, de tão maravilhoso que é. Não tem cheiro de esgoto. Não tem cheiro de mofo, não tem cheiro de tinta, não tem cheiro de terra. Tem cheiro de planta viva. E essa é a planta boa. E caruncho. E sujeira. Outro dia eu vi um vídeo de uma pessoa falando como é que se colhe e seca plantas medicinais. E ele disse: não se deve lavar a planta medicinal. Do jeito que você colheu no campo, você dá uma sacudida e você põe para secar. Eu falo: meu Deus, imagina os ovos de inseto, as aranhas, a poeira, os fungos que estão ali, os líquens que estão crescendo. Nada disso importa, então? Tudo isso é medicinal agora? Eu tenho que tomar tudo isso do meu chá? Tem que lavar essa planta. Tem que secar essa planta em estufa climatizada. Sabe para quê? Para ter bom resultado. Lá no Empório Folha e Vida, nós temos plantas medicinais de altíssima qualidade para vender. E a gente planta de maneira orgânica. Isso significa o quê? Não usa agrotóxico, não faz adubação química. A gente planta plantinha por plantinha e cuida dela. E por isso que a gente tem pouco. Você entra: mas de novo acabou a erva botão. Ai, nunca acho baleeira. É porque a nossa produção ela é restrita, porque nós fazemos aquilo um a um, com amor, com carinho, de maneira artesanal. Não é uma indústria que planta milhares de hectares.
Nós cultivamos as plantas com muito carinho. E depois das plantas são colhidas, elas são selecionadas e só as partes que têm princípio ativo são entregues para as pessoas. Nós tiramos tudo aquilo que está sujo, contaminado, que está atacado por inseto, tudo que está velho, que está feio, tudo nós tiramos. Só fica o que está perfeitamente maravilhoso. Essa planta que foi separada, que foi selecionada, ela vai para lavagem. E ela é lavada, passa por um banho de uma solução de hipoclorito, depois é lavada de novo para tirar o hipoclorito. E ela vai para uma centrífuga, onde a gente tira toda a água da lavagem. A planta fica enxuta. E aí nós colocamos elas nas prateleiras e colocamos em estufas climatizadas a 40 graus. E algumas plantas chegam a ficar 72 horas dentro da estufa. Até que ela esteja perfeitamente seca, bonita, viva, cheirosa, gostosa, aquela planta que dá prazer de você tomar o chá. Depois disso, ela vai ser armazenada num ambiente longe do sol e aí ela vai ser embalada para ser oferecida para você em embalagens lacradas que garantem a qualidade dela por até 1 ano. E aí as pessoas falam, mas aqui, na lojinha de produto natural perto da minha casa, é bem mais barato as plantas medicinal. e como é que ele colhe? Como é que ele planta? Como é que ele higieniza? Como é que ele processa? Ele seleciona ou ele pica tudo para você não ver o lixo ali no meio e vende para você? Ou você compra o pacote de canela de velho e vê um monte de galho cortado no meio que não serve para nada? Aí você vai ver que existe uma cadeia de produção que é muito importante. Conheça as plantas do Empório. Acesse aí www.empóriofolivida.com.br. Tá aí até, inclusive, está nos comentários aqui o endereço do site. Entra lá, é nossa loja, a loja do Doutor da Própria Saúde de Plantas Medicinais. E com certeza tem muita coisa lá para você usar. Né? Tem muita planta boa. Não tem baleeira, compra guaçatonga. Usa guaçatonga, não tem problema. Não tinha, usa outra. E você vai conseguir fazer seu tratamento. Não tinha erva botão, compra Lumã, faça com a Lumã o tratamento. Vai funcionar o tratamento do fígado, funciona com a Lumã do mesmo jeito. Mas eu queria cavalinha para fazer o meu tratamento de osteoporose. Não tem? Usa erva botão, que também funciona para osteoporose. Conheça as plantas medicinais. Conheça as plantas medicinais. E use as plantas do Empório. Se você tiver qualquer planta na sua casa, que você comprou de algum lugar, compre a mesma planta no Empório, só para fazer um teste. Quando chegar, abra e compare os dois. Veja a diferença. Existe uma diferença gritante e crucial. E sabe qual é a maior diferença que você vai sentir? A qualidade do resultado que você alcança com o tratamento. Porque planta lixo gera resultado lixo. Planta boa gera resultado bom. Então você tem essa opção na sua vida, em ter um resultado lixo na sua saúde ou ter um resultado bom. É uma escolha. E você escolhe. Isso é muito massa. E hoje eu vou falar para vocês da Dilenia indica, que é a maçã de elefante. Você sabia que essa planta foi trazida para o Brasil durante o período colonial? E o Dom Pedro II, ele tinha vários pés dessa planta perto dos palácios onde ele morava, porque ele se divertia com essa planta. Essa planta também é chamada de árvore do dinheiro, árvore da pataca. Por quê? Quando você olha a flor, depois eu vou mostrar para vocês a flor dela. A flor dela forma como se fosse um negocinho aberto, assim. E aí, quando ela foi polinizada, né, veio o morcego e polinizou ela, o que ela faz? Ela fecha as sépalas que ficam por baixo, que são aquelas, vamos dizer assim, aquelas folhinhas verdes que ficam por baixo da flor, elas fecham também e elas formam um invólucro. E aquilo vai engordando e crescendo para proteger a semente que vai surgir lá no meinho, lá no miolinho. Então, quando ela fecha, ninguém consegue abrir ela de volta. Tem que cortar ela para abrir. O que o Dom Pedro fazia? Ele pegava uma moeda e colocava dentro da flor e quando ela era polinizada. E aí ela fechava com a moeda dentro. Qual que era a diversão dele? Pegar esses frutos e entregar de presente para as pessoas, dizendo, olha, eu tenho uma árvore de dinheiro na minha casa. Eu tenho uma árvore de dinheiro na minha casa. E as pessoas ficavam encantadas, que elas abriam a fruta e lá dentro tinha uma moeda. Eles falaram, como pode ter uma moeda dentro? Imagina no 1700, 1800, alguma coisa. Como pode ter uma moeda dentro da fruta? Meu Deus do céu!
E vários charlatões faziam isso e vendiam a fruta e diziam para a pessoa: você planta a semente dela, vai nascer outro pé e você vai ter moedas para a sua vida inteira. As pessoas vendiam caro essas frutas nessa época, e as pessoas realmente acreditavam nisso. O cara pegava uma fruta, abria, mostrava que tinha uma moeda dentro, ele falava: quer comprar? Você planta a semente, vai nascer aí na sua casa, você me dá o dinheiro aí, pode ficar com a fruta para você. E é muito interessante isso. Mas a Dilenia Indica, além desse comentário folclórico aqui, engraçado sobre ela, ela é uma planta alimentícia. Sim, nós podemos comer. Comer. Devo dizer que a primeira vez que eu vi a maçã de elefante na minha vida foi na cidade de São Sebastião, aqui do lado da minha cidade de Caraguatatuba, tem a cidade de São Sebastião. E eu vi lá e tinha muita maçã de elefante. Elas ficavam grandes assim, tamanho uma bola de futebol de salão. E naquela época eu achava aquilo horroroso, né? Até ela tinha um cheiro meio estranho por fora. Eu falava assim, deve ser venenoso. Mas, como toda pessoa ignorante, em algum momento eu encontrei iluminação. E esse momento foi quando eu estudei as plantas medicinais. E aí, o que eu descobri? Que a maçã de elefante, ela na Ásia, ela é muito consumida. As pessoas comem ela crua, a parte de dentro dela, porque assim, tem aquela capa verde de fora dela, tem uma capa verde fora, que é muito dura. É que ela não dá para comer crua, mas ela pode ser até cozida. E dentro tem as pétalas mais macias, aquelas podem ser comidas cruas na forma de salada. Eles fazem conserva com ela, tipo fazem conserva de gengibre, essas coisas, tipo um picles. Fazem suco com ela, fazem sopa com ela, fazem temperos com ela. Inclusive, ela participa de algumas receitas de curry na Índia. Cada região tem um curry diferente na Índia. Em algumas regiões, a maçã de elefante é usada como condimento para o curry também. E eles fazem doce com aquilo também. Conseguem fazer uma geleia com aquilo. Quem tem os livros de plantas alimentícias não convencionais aí, esses mais famosos do Brasil, lá tem inclusive as receitas dessas plantas aí que podem ser utilizadas. E eu aprendi isso lá. E eu já tentei comer maçã de elefante, mas é bastante azedo. Eu posso dizer para vocês que é ácido, bastante ácido, mas é gostoso. É gostosinho. Dá para comer sim. Dá para fazer um refogadinho, colocar lá com alguma coisa que você goste ali, dá para fazer um negócio bem gostoso, tá? É bem interessante. E, bom, enfim, a gente ouve muito falar da Dilenia Indica. Vou até mostrar ela aqui para vocês, talvez alguns de vocês não conheçam a Dilenia Indica. Vou mostrar para vocês aqui como é que ela é. Quem está no Instagram não vai ver a Dilenia Indica, só quem está no Face e no YouTube, tá bom? Muito bem. Peraí. Não tá certo isso não. Não é isso que eu queria, não. Aqui. Aí, beleza. Agora sim consigo compartilhar com vocês. Compartilha. Aqui. Compartilhar. Olha que interessante. Essa aqui é a Dilenia Indica, tá? A maçã de elefante. Ela dá essas bolotas, essas aqui não estão bem maduras ainda, elas estão bem verdolengas, elas ficam mais amarelas e grandes, bem grandes, tá? Deve pesar 1 quilo cada uma, mais ou menos, ela é bem grande. E ela fica mais amarelada, essa que tá bem verdinha aqui, ela ainda é bem jovem. E aqui, ó, tem as folhas dela, para você não errar na hora de identificar. É uma folha longa, bem vincada, né? Cada nervura dela é um vinco. E aqui, para vocês verem, ó, tem a flor. Ela é polinizada por morcegos. Eles vêm por baixo para lamber o néctar e aí eles acabam polinizando a planta, né? Eles vão andando de planta em planta e vão polinizando. E essas 3 pétalas brancas dela são as pétalas mais macias que vão fechar por cima da flor, né? E depois eles vão crescer, vão engordar aí dentro. É a parte mais comestível dela. E, se você olhar, tem 3 pétalas verdes escuras. Na verdade, não são pétalas, são sépalas, que protegem as pétalas. Então, depois que a pétala fechou, a sépala fecha por cima. Então, ela tem 3 sépalas e 3 pétalas. E isso forma uma estrutura bastante dura, bastante rígida, que é a bendita da maçã de elefante. Se você quiser fazer a brincadeira, tiver um pé desse perto da sua casa, você pega uma moeda, prende aí dentro da flor e deixa ela fechar. Depois marca qual que é a fruta que você colocou. Aí você vai, tira essa fruta depois que ela estiver madura, e aí você faz uma brincadeira com a sua família, com as crianças, fala, gente, achei a árvore do dinheiro, a árvore da fortuna, vou mostrar para vocês agora. Você abre ela e de dentro sai uma moeda, né? É engraçado.
Mas é isso aí. Então essa é a planta. É uma árvore que pode chegar, acho que uns 6 metros de altura, talvez mais até, tá? E ela, como eu disse, não é brasileira. A gente encontra ela em praças, arborização urbana. Aqui na minha cidade a gente encontra muito em calçada, né? Em alguns bairros aqui tem ela plantada na calçada, mas é muito comum ver ela em praças também. Bom, para vocês conhecerem a Adilênia indica. Show de bola? Bom, o que a gente tem o que se fala sobre essa planta por aí? Primeiro, se fala muito dessa planta como um bom tratamento para artrose, artrite, dores nas articulações, dores nas juntas, etc. Então a gente vê muito falar sobre essa ação anti-inflamatória e analgésica dela. E aí vamos ver então se a gente comprova isso. Mas mais importante do que comprovar isso é a gente também aprender o que mais a gente pode fazer com essa planta. Porque não é só do fruto dela que nós podemos fazer tratamentos. Nós podemos fazer tratamentos dela utilizando as folhas e utilizando também a casca do tronco. Sim, então para cada finalidade nós teremos, para cada parte da planta nós teremos uma finalidade aí para ser utilizada. Tem coisas bastante interessantes sobre ela, tenho certeza que você vai aprender muito hoje sobre a Adilênia indica. Então, para a gente começar, falando sobre alimentação, né? Vale a pena comer essa planta? Você falou que é azeda e coisa e tal. Sim, ela é rica em compostos antioxidantes. E os antioxidantes, normalmente, eles são mais ácidos, tipo a vitamina C, né? Tipo o ácido cítrico. Eles são ótimos antioxidantes, mas são ácidos, né? Então, por ter um alto teor de antioxidantes, compostos fenólicos antioxidantes, ela tem esse sabor ácido, tá? Mas aí teve uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal de Ouro Preto, aqui no Brasil, justamente para avaliar a capacidade nutricional dessa planta. E aí, o que é interessante? Entre muitos minerais presentes nela ali, que são muito nutritivos, ela tem 4,5% de proteína. Então, ela é um fruto altamente proteico. E dá para consumir esses frutos na alimentação, e isso pode ser bastante interessante. Numa outra pesquisa que foi realizada no Sri Lanka, também foi avaliada as propriedades nutricionais do pó da fruta. Então, eles secaram a fruta, transformaram em pó para alimentação humana, né? E aí verificaram se era nutritivo ou não. Então, só para você ter uma ideia de minerais, ele tem uma quantidade muito interessante, significativa, de sódio, magnésio, potássio, cálcio e ferro. Então, assim, é altamente nutritivo, certo? Então, o pó da fruta, nesse caso que foi testado ali, ele tem baixo teor de gordura e tem alto teor de potássio. Então, é muito legal. Potássio, cálcio e ferro são bastante altos nele, né? Então, a gente pode usar a planta como alimento e vai ser um benefício bastante interessante para a nossa saúde. Como eu disse, principalmente as pétalas mais internas. Aquelas verdes grossas de fora são mais, vamos dizer assim, duras, né? Fibrosas, mais difícil. Bom, usando a planta como antimicrobiano, né? Combatendo, então, bactérias, fungos, vamos ver o que a gente encontra de informação. Muita gente, hoje, inclusive, o filho da minha sobrinha, pequenininho, né, lindo ele, veio aqui em casa, pegou uma bactéria no rosto, tá com o rosto todo machucadinho, feridinho por causa de uma bactéria, e estamos tratando ele agora e coisa e tal. Mas ninguém tá livre, né, de ter uma infecção bacteriana, uma ferida infeccionada, uma bactéria na boca, né, causa uma gengivite, uma periodontite, alguma coisa assim. Bom, enfim, bactéria é um negócio que está em todo lugar. E teve um estudo que foi realizado em Bangladesh, na Ásia, e avaliou a atividade antimicrobiana dos extratos da casca do tronco. Então, é a casca da árvore, tá, que foi avaliada. Não é a casca da fruta. A casca da árvore foi avaliada e como ação bactericida e fungicida. E aí eles compararam com a ação da kanamicina, que é um antibiótico comum, convencional, tá? Contra as bactérias, e a griselfulvina foi utilizada como um antifúngico para testar a capacidade dessa planta contra esses micro-organismos. E os extratos alcoólicos, então foi feito tipo uma tintura, né? Os extratos alcoólicos dessa planta demonstraram uma atividade fungicida e antimicrobiana moderada. Então não é o potencial dessa planta
combater bactérias, né? Já demonstrou, pelo menos a casca do tronco dela, não, tá? Então, eles tiveram uma ação antibacteriana e uma ação antifúngica, mas nenhum deles foi melhor do que os medicamentos convencionais. Então, eles podem ajudar num tratamento, podem melhorar uma questão no tratamento, mas não é o forte da casca do tronco da Dilenia indica ser um antibiótico, tá? Se não tiver mais nada, serve para gente. Teve um outro estudo que foi feito na Malásia, que avaliou a atividade antimicrobiana dos extratos da folha e da casca do tronco, tá? E usou 20 espécies de bactérias, fungos e leveduras foram utilizadas ali. E a gentamicina, que é um antibiótico convencional, também foi usado como droga padrão para comparação. Ele teve uma ação mais no extrato alcoólico, mas no extrato feito com água, nenhuma. Nenhuma. O que isso significa, Daniel? Significa que não adianta fazer o chá da planta para tentar lavar uma ferida infeccionada, porque não vai melhorar em questão da infecção. Pode melhorar a inflamação, mas não a infecção, tá? Isso é importante entender. Então, se tem uma bactéria atacando ali, se tem alguma coisa, um furúnculo que tem uma bactéria, ou eu não sei, alguma coisa que está com uma infecção, não adianta tentar usar o chá. Você vai ter que usar a tintura, vai ter que usar a pomada, enfim. Vai ter que ser uma outra preparação, principalmente feita à base de álcool, que é quando a gente consegue tirar esses extratos que são potencialmente antibióticos da planta, tá bom? Então é isso, já para a gente entender que chá não funciona para atividade antimicrobiana. Agora, como anti-inflamatório, que é o que o pessoal muito preconiza por aí, tem vários vídeos na internet ensinando, põe no álcool, faz não sei o quê, depois passa na área de dor, né? Será que funciona, não funciona? Tem pesquisa sobre isso também. Não tem pesquisa exatamente sobre artrose, artrite, dor de coluna. É como a ação anti-inflamatória dela de modo geral, tá? E é bastante interessante. Então, tem uma pesquisa que foi realizada na Índia com animais e foi avaliar a atividade anti-inflamatória do extrato alcoólico das folhas. Não foi do fruto ainda, tá? Estou falando das folhas dela. Numa inflamação que foi causada na pata do rato. Tem uma substância chamada carragenina, ela é aplicada na pata do animal, a pata do animal fica inchada, vermelha e dolorida. E aí se dá o extrato para o animal para ver o que acontece, né? Então, eles usaram até um medicamento convencional como comparação, que é a indometacina. A indometacina é um medicamento convencional, foi utilizada como comparação para ver se o resultado era melhor ou pior, tá? O extrato da folha, o extrato alcoólico da folha da maçã de elefante, apresentou uma atividade inflamatória a partir da 3ª hora. O que significa isso? A indometacina, que é o anti-inflamatório convencional, ele já começou a agir na 1ª hora. O que é interessante? A inflamação ela tem fases. Tem a fase aguda e depois ela tem a fase crônica. O que foi interessante? Na fase aguda, que é quando acontece a inflamação ali, a maçã de elefante não vai ajudar, pelo menos a folha dela não vai ajudar. Ela vai ajudar numa fase mais crônica da inflamação, que é quando a inflamação já estabilizou. Aí ela consegue agir. Entende? Isso é bastante interessante a gente entender. Vou fazer uma compressa ali, Daniel, eu vou fazer uma pomada ali, eu vou aplicar alguma coisa de alguma forma ali. Sim, mas é importante entender que a gente vai ter que esperar esse tempo. Eu posso começar a aplicar desde o começo, mas é entender que o resultado começa com o avançar desse processo inflamatório, certo? Então, o efeito da indometacina, ele foi mais forte, ele reduziu a inflamação 71%, então a indometacina foi forte, 71% de inibição da inflamação, e o extrato da folha da maçã de elefante foi usado em 2 doses diferentes, uma dose de 400 miligramas e uma dose de 200 miligramas. Na dose mais alta, ele atingiu 61,8% de redução da inflamação. Então, foi muito perto da indometacina. Então, tem uma ação interessante, mas o resultado dela demora um pouco mais para acontecer do que o da indometacina, que age já na inflamação aguda. Beleza? Tem uma outra pesquisa realizada com animais também na Índia, que avaliou a ação anti-inflamatória do extrato da casca do tronco da Dilenia indica. Então,
Então, foi a casca do tronco nesse caso. Então, foi utilizado aí um modelo de inflamação aguda, produzido por carragenina, como a gente já explicou que é feito, e uma outra foi uma inflamação crônica causada por formalina. Então, é uma outra substância que é aplicada na pele do animal e causa um processo inflamatório. E a indometacina e o diclofenaco foram usados como comparativos, para saber como é que funciona. Então, o estudo confirmou que os extratos da casca do tronco da Dilenia indica foram mais potentes durante essa fase prolongada. Então, no quarto até o 10º dia de inflamação, o resultado da casca do tronco foi melhor, foi mais interessante, tá? Comparado com o do 1º ao 4º dia, o resultado foi mais importante do 4º ao 10º dia. Então, entendendo mais uma vez que na inflamação aguda, ela não é uma resposta tão boa assim, mas numa inflamação crônica. E aí faz a gente entender, quem tem artrose é uma dor crônica, né? Quem tem artrite é uma dor crônica, quem tem artrite reumatoide é uma dor crônica. Então, essa pessoa já tem dor há algum tempo. Quando ela começa a usar a maçã de elefante, ela traz o resultado que a gente espera. Por isso que é tão bom quando a gente usa nesses casos de inflamação osteoarticular, tá? Então, o tratamento com o extrato da Dilenia indica, ele foi associado com a redução da liberação de histaminas no nosso sistema, vamos dizer assim, inflamatório, na parte do sistema imunológico que media a inflamação, nós temos várias substâncias que são mediadores inflamatórios. Então, eu tenho as citocinas, eu tenho as histaminas, eu tenho as prostaglandinas, eu tenho as interleucinas, bom, enfim, tem um monte de cinas aí no meio do caminho. E nessa inflamação crônica, a gente tem as histaminas e as prostaglandinas como as mais preponderantes. E aí, o que acontece? A gente entende, então, que a Dilenia indica, ela consegue agir sobre histaminas e prostaglandinas, o que é bastante interessante no sentido de pensar que, por exemplo, quando eu tenho dor de cabeça, uma enxaqueca, ela é causada por prostaglandinas. Sim. Quando eu tenho um processo alérgico, uma inflamação alérgica, eu tenho histaminas. À toa que a pessoa usa antihistamínico para uma inflamação que é causada por processo alérgico. Você usa um antihistamínico. Então, isso me faz entender que, por exemplo, numa sinusite, numa rinite, a Dilenia indica pode ser muito favorável também, né? Numa dor de cabeça, numa inflamação que eu estou tendo, que está me causando uma dor de cabeça, isso pode ser interessante também, tá? Então é isso. É interessante que o tratamento que foi feito com a Dilenia indica, ela foi mais eficiente do que o diclofenaco no 10º dia. Então mostrou, ela teve a máxima ação dela, 54,4% de inibição da inflamação, no 10º dia. E ali ela tinha um efeito mais importante do que o do diclofenaco. Então, sim, ele é um potente anti-inflamatório. Mas se eu martelar meu dedo agora e tentar usar a maçã de elefante, não vai ser tão bom. Eu vou ter que usar ela em dores crônicas. Se você tem uma dor de coluna, se você tem uma dor no joelho, na bacia, uma fibromialgia, alguma coisa nesse sentido, que é uma inflamação mais crônica, mais prolongada, ela vai ser excelente. Agora, a inflamação que aconteceu agora, eu me queimei, não vai funcionar. Eu me cortei, não vai funcionar. Eu martelei meu dedo, não vai. Eu quebrei meu braço, não vai funcionar. Porque é agudo. Ela vai agir mais no processo crônico, tá? Então, a Dilenia indica, nesse experimento, demonstrou uma atividade anti-inflamatória similar, em alguns casos até superior, ao da indometacina e do diclofenaco. Lembrando que nessa pesquisa estamos falando com a casca do tronco. Aí você vai falar assim, pô, Daniel, mas você não me falou da fruta. Você me falou da folha, você me falou da casca do tronco, mas não falou da fruta. Não achei pesquisa científica que comprovasse a ação da casca da fruta ali, ou da fruta como um todo, né? Porque quando você faz o medicamento que as pessoas ensinam por aí, você pica a fruta inteira em pedaços pequenos, coloca lá num vidro com álcool, faz uma maceração em álcool e depois você passa nas áreas de dor. O que a gente pode entender? Como a gente tem a comprovação de uma ação anti-inflamatória real da planta, tanto da casca do tronco quanto das folhas, a gente entende que porque eu não sei se você sabe, eu vou explicar uma coisa agora aqui de botânica para você. Tudo na planta é folha. A flor é uma folha modificada. O fruto
É uma parte da flor que é uma folha modificada. Então a gente entende, claro que é diferente, mas que esse fruto que se forma ali, ele tem também as propriedades anti-inflamatórias. A gente pode usar da mesma maneira, tanto o fruto, quanto a casca do tronco, quanto as folhas nessa ação anti-inflamatória. Como tem muito relato de muitas pessoas que utilizaram somente o fruto e tiveram resultados, a gente entende que sim, a Adilenia indica tem ação anti-inflamatória no seu fruto também, tá bom? Eu só não encontrei a pesquisa que comprovasse isso. Deixa eu só ver um negócio aqui. Peraí. É isso aí. Bom, muito bem, vamos continuar aqui então. E aí vem uma segunda. Quando a gente fala de um anti-inflamatório, o que a gente quer que venha junto com esse anti-inflamatório? Uma ação analgésica, porque uma das consequências da inflamação é a dor. Então, eu quero que elimine dor também. Eu quero que a dor seja eliminada. Então, existem pesquisas demonstrando a ação anti-inflamatória, não, analgésica dessa planta também. Tem uma pesquisa feita com animais, foi realizada pela Universidade Federal de Alfenas, aqui no Brasil e em Minas Gerais, que avaliou a atividade analgésica do extrato bruto, feito com álcool, do fruto da Adilenia indica. Agora nós estamos falando do fruto, certo? Que é aquela bolota verde lá. E eles usaram para comparar o efeito analgésico a indometacina, que é um ótimo anti-inflamatório, estamos falando de uma dor inflamatória, e foi comparado também com a morfina. Morfina. Guarda o que eu estou falando. O extrato etanólico, ou seja, feito com etanol, com álcool, né, na dose de 300 miligramas, demonstrou uma ação analgésica, ou seja, de eliminação da dor, comparável com a morfina e melhor do que a indometacina. Esse foi o resultado da pesquisa aqui de Alfenas, no Brasil. Comparável com a morfina e melhor do que a indometacina. Quando a pessoa tem uma dor muito forte, né, quebrou um membro, deslocou, ou sofreu um acidente, uma queimadura muito séria, ou tem um câncer e coisa e tal, isso causa muita dor, né? Isso leva a um estado de dor muito intensa. E você saber que com uma tintura ou com, né, ou mesmo o chá da Adilenia indica, do fruto dela, a gente pode ter um resultado desse, é sensacional. É sensacional. Tem uma outra pesquisa também realizada com animais em Bangladesh que avaliou a atividade analgésica do extrato alcoólico também da casca da Adilenia indica, tá? E aqui a gente está falando da casca do tronco, tá? E aí o diclofenaco foi usado também como droga padrão para verificar o resultado. No teste de contorção induzido por ácido acético, o que é isso? Não é bonito de se ver, mas você pega o ratinho, você pega uma injeção com vinagre, ácido acético, você injeta na barriga dele aqui, na cavidade abdominal. Isso causa uma dor terrível no animal. Imagina vinagre dentro da sua cavidade, lambuzando os seus órgãos internos com vinagre. Então isso causa contorções, o animal se contorce de dor. E o que os cientistas fazem? Eles verificam quanto reduz o nível de contorção desses animais. Então, o extrato da casca do tronco da Adilenia indica apresentou uma redução de 46% na sensação de dor dos animais. 46%, tá? Comparado com o diclofenaco, que trouxe 78,5% de redução da dor. Então, a casca do tronco da Adilenia indica não é tão analgésico quanto o próprio fruto. O fruto teve uma ação comparável com a morfina. Aqui não, aqui nós tivemos uma ação menor do que a do diclofenaco. Então, se eu quero uma ação analgésica excelente, eu preciso do fruto. Pô, Daniel, não é época, não tem nenhum fruto na árvore. Aí você usa a casca do tronco. Vai ajudar? Vai. Vai reduzir praticamente a metade da dor. Mas não vai ser tão eficiente quanto o fruto. Tá bom?
mas é uma possibilidade também, a gente usar a casca do tronco. Falando agora sobre candidíase, né? Sobre a infecção fúngica da Candida albicans. E é comum em crianças pequenas, em fase de amamentação, principalmente o famoso sapinho, né? Que é a candidíase oral, fica todas aquelas placas brancas na boca da criança, que dói, que incomoda, dificulta a mamada, a criança chora muito, enfim. E é muito comum também na região genital, principalmente das mulheres, por conta da anatomia da vagina, é comum que haja infecção por cândida quando as mulheres têm uma queda no sistema imunológico. Então, a Candida albicans se manifesta e forma placas brancas em toda a região vaginal, que causam ardência, desconforto, mau cheiro, coceira, enfim, é toda uma situação complexa. E aí teve um estudo com animais, foi realizado na Índia, e ele avaliou a atividade anticandidíase do extrato da semente da Dilenia indica. Então é quando a fruta está bem amarela, né? Ou até caiu já do pé, você sabe que ela está com a semente pronta lá dentro. Quando você abre, você vê as sementes dentro dela. Tá? Fica ali onde fica a flor, normalmente vão ficar as sementes. E aí, isso foi aplicado topicamente, o extrato da semente foi aplicado topicamente sobre os animais contaminados durante 8 dias. E foi comparado com a nistatina, que é um antifúngico muito comum, muito utilizado. O extrato da maçã de elefante, da Dilenia indica, apresentou uma ótima atividade ali anticandidíase. Foi bastante interessante. E sugere-se que a gente pode usar o extrato cru da planta. O que seria o extrato cru da planta? Seria uma maceração daquilo, aquele caldo que solta, né? Você tirar o extrato daquilo, ou você pode fazer um banho de assento. Isso é muito interessante também. Você pode pegar essas sementes, triturar e ferver e colocar numa bacia com água, né? A água bem quente, aí você completa com água fria até ficar na temperatura de 40 graus e faz um banho de assento. Ou lava a boca da criança com chá da semente. Bastante interessante, tá? São formas de utilizar. Dá para fazer, por exemplo, uma pomada de óleo de coco também, com as sementes, para usar vaginalmente. Até intravaginal você pode utilizar o óleo de coco sem problema nenhum, tá? Foi interessante que esse extrato que foi aplicado nos animais aumentou a atividade de cicatrização das feridas. Isso foi observado em todos os animais que foram tratados, né? Quando usou uma concentração mais alta ainda, a cicatrização das feridas causadas pela cândida, as lesões causadas pela cândida, chegou a 100%, certo? Então, é muito eficiente o uso da semente da Dilenia indica para a candidíase. Mas lembrando que a gente precisa ter uma fruta bem madura para ter a semente lá apropriada. Deixa eu ver se eu acho a semente da Dilenia indica aqui para me dar essa semente. Dilenia indica. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó. É isso aqui? É isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês a semente dela. Deixa eu ver se eu acho uma foto melhor. Acho que não tem foto melhor, não. Tem pouca foto dela ainda. Vou mostrar para vocês ela aberta no meio e onde ficam as sementes. Deixa eu compartilhar para vocês, que vocês têm que ter informação completa, né? Dá para as coisas pela metade, né, Daniel? Vou compartilhar com vocês, ó. Essa aqui, ó, que tá no cantinho, quem tá no Instagram não tá vendo. É a parte onde ficam as sementes, é a parte mais interna dela quando você abre. Se você tá curioso para saber como é a planta por dentro, vou mostrar aqui para vocês. Tem uma foto ótima aqui, ó. Tá vendo? Ó, quando você abre a planta, ela tem as sementes aqui dentro nesse espacinho, tá vendo? E aqui que ficam armazenadas as sementes dela. E ela tem toda essa estrutura externa aqui que protege essas sementes. É assim que é a Dilenia indica. Não achei nenhuma outra. Aqui, ó, uma outra foto dela aberta. Ó. Tá vendo? Aqui que ficam as sementes. Nesse espaço interno dela aqui é que ficam as sementes. As semijas. Olha, essa aqui tá ótima. Olha só essa foto aqui, ó. As sementes aqui, agora sim, agora dá para ver, hein? Achei a foto boa agora. Aqui estão as sementes, ó. Viu só que interessante? É isso aqui que se usa para candidíase, tá? Beleza, conseguimos mostrar para vocês. Gosto de dar o serviço completo aqui, gente. Muito bem, vamos falar de psoríase. Psoríase é uma doença de pele
É uma doença autoimune que causa lesões na pele, que coça, descama, pode ser pontual, local, mas pode tomar o corpo inteiro. Tem pessoas que têm 80% do corpo tomado de psoríase. Pode ser o rosto, genitais, pernas, braços, tronco, enfim, qualquer lugar do corpo pode ser atacado pela psoríase. Acontece muito em couro cabeludo das pessoas, pode acontecer nas unhas, enfim, tem umas 10 maneiras diferentes de apresentar, né, da psoríase se apresentar como manifestação. Mas é uma doença autoimune. E aqui tenho duas pesquisas onde a Gilenia indica foi utilizada numa tentativa de tratamento da psoríase. Vamos ver o que aconteceu, se a gente pode ou não usar a Gilenia indica para a psoríase. Tem uma pesquisa em vivo, que foi realizada no Brasil aqui também, ou seja, foi realizada em animais. Quando eu falo em vivo, quer dizer que foi realizada em animais. E avaliou a atividade cicatrizante do extrato hidroetanólico. O que é o extrato hidroetanólico? É um extrato que usa água e álcool. Então, uma proporção de álcool com uma proporção de água. Quando você faz uma tintura 70%, o que você está fazendo? É um extrato hidroetanólico. Você está usando 30% de água, 70% de álcool. Tá? Eles não falam qual é a proporção aqui, mas é um extrato hidroetanólico. O extrato foi padronizado para ácido betulínico. É bem interessante entender que o ácido betulínico é o princípio ativo mais, vamos dizer assim, mais importante dessa planta. Então, em toda a planta a gente acha o ácido betulínico, e é ele que é o marcador dessa planta, ou seja, é aquele que marca a qualidade da planta e a quantidade de ácido betulínico que ela tem. Tá? Os animais foram tratados topicamente, ou seja, foi sobre a pele durante 7 dias. E foi usadas concentrações de 5 miligramas e de 50 miligramas do extrato. E aí o clobetasol foi usado como um controle positivo, ou seja, para verificar comparativamente a eficiência da planta. Os extratos que foram produzidos neutralizaram a peroxidação lipídica. O que significa peroxidação lipídica, Daniel? Peroxidação lipídica, gente, a nossa célula, todas as nossas células, elas são feitas de gordura. A parte externa delas, a membrana delas é de gordura, uma membrana fosfolipídica. E aí, quando eu tenho a peroxidação lipídica, quer dizer que eu estou destruindo a membrana e a célula está morrendo. Não é à toa que eu tenho uma lesão na pele na psoríase. Aquela ferida que fica é porque as células morreram ali. E por que as células morreram? Por causa da peroxidação lipídica. Tá? Então, os extratos conseguiram neutralizar a peroxidação lipídica causada pela psoríase. Né? Então, isso causa uma melhora, um aceleramento da cicatrização dessas feridas. A cicatrização completa desses animais, que foram tratados com o extrato da planta, ocorreu em 16 dias depois que a ferida foi causada. Tá? Depois que a ferida foi causada. É isso aí. Tem uma outra pesquisa também com animais que foi realizada aqui no Brasil pela Academia de Enfermagem da Unisul e avaliou a atividade contra a psoríase também e a segurança, né, de um tratamento realizado topicamente com o extrato padronizado da Gilenia indica na concentração de 50 miligramas. E também foi usado, como a gente tem o ácido betulínico como um princípio ativo mais importante da planta, eles usaram o ácido betulínico isolado também, para ver se era ele que trazia o resultado que se espera. Né? Então, nos animais ali, nos ratos, foi causada a lesão com psoríase, né? E foi induzida por uma substância chamada imiquimod. Imiquimod, ele é uma substância química que causa uma lesão igual a psoríase na pele. Tá? E aí o clobetasol foi utilizado como comparação, medicamento de comparação. Então vamos lá, pegamos esses animais, pegamos o imiquimod e causamos a ferida. Vamos testar o extrato da planta 50 miligramas e vamos testar também só o ácido betulínico isolado. Então vamos lá. O ácido betulínico ele foi seguro, não demonstrou nenhuma toxicidade para o organismo, não matou nenhum animal, então foi seguro o tratamento. E aí os animais tratados com ácido betulínico isolado apresentaram um tempo mais curto para cicatrizar completamente as lesões, em comparação com o grupo que não recebeu tratamento nenhum.
tá? O grupo dos animais que foi tratado com o extrato da planta, não com o ácido betulínico separado, mas com o extrato da planta, apresentou resultados não tão bons assim, tá? Por quê? Porque como é o ácido betulínico que tem a ação, vamos dizer assim, cicatrizante ali, anti-inflamatória e anti-psoríase, quando a gente isola ele e coloca ele separadamente ali, ele trouxe um resultado mais rápido. Não quer dizer que a planta não possa ser usada. A gente pode fazer o extrato ali do fruto, preparar uma pomada e utilizar, sem problema nenhum, tá? Mas é importante que a gente entenda que não é a ação melhor dessa planta. Ela vai ajudar na psoríase, mas não é a ação principal dela, tá? Falando sobre o sangue, né? As relações que a Dilenia indica tem com o nosso sangue. Tem um estudo que foi realizado pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, aqui em Araguaia, no Brasil, que ele avaliou o extrato da polpa do fruto da Dilenia indica sobre parâmetros sanguíneos humanos. E aí, como é que foi isso? O resultado dessa pesquisa mostrou que o extrato da planta não causou nenhuma alteração negativa nos padrões sanguíneos, né? E ainda melhorou a reação do sangue contra a Escherichia coli, que é uma bactéria, vamos dizer assim, negativa, né, para o nosso organismo. Então, foi bastante interessante no sentido da gente saber que ele não causa um impacto negativo no sangue. Então, não vai causar anemia, não vai causar perda de plaquetas, enfim, os padrões sanguíneos se mantêm adequados. Tem um estudo que foi realizado na Índia que avaliou também a atividade protetora do extrato das folhas da Dilenia indica sobre a toxicidade sanguínea causada por uma substância chamada fenilhidrazina. Né? Essa fenilhidrazina ela vai causar várias mudanças do padrão sanguíneo. Tá? Os animais, então, eles receberam essa fenilhidrazina e depois eles foram tratados com os extratos de folha da árvore por 54 dias. Qual foi o resultado? Depois de 7 dias que eles estavam usando a fenilhidrazina, percebeu-se no exame de sangue desses animais uma redução significativa nas contagens de hemoglobina, de células vermelhas, do hematócrito. O que é o hematócrito, Daniel? Hematócrito seria o percentual de material sólido do sangue comparado com o volume total do sangue. Então, quando eu tenho um hematócrito baixo, eu sei que alguma coisa está errada. Eu tenho que ter um hematócrito normal. Não pode ser muito alto, mas também não pode ser muito baixo. O hematócrito tem que estar normal ali para dar tudo certo. Então, o que a fenilhidrazina causou foi uma redução em tudo isso. A hemoglobina caiu 50%. As células vermelhas do sangue caíram 60%. O hematócrito caiu 36%. Então, ficou uma situação de uma pessoa que estava tendo uma anemia bem grave. Tá? Como se ela tivesse uma anemia bem grave. Os resultados aí obtidos, né, a partir do uso da Dilenia indica nos padrões sanguíneos, depois do tratamento da fenilhidrazina, então foi 7 dias de fenilhidrazina, aí eles pararam e fizeram 54 dias com o tratamento da Dilenia indica. 7 dias depois que eles foram tratados com a Dilenia indica, eles já recuperaram os padrões sanguíneos. Então, tanto a hemoglobina, quanto as células vermelhas, quanto o hematócrito, todo recuperou os padrões normais. O que isso quer dizer? Uma pessoa que está fazendo quimioterapia deveria usar o chá ou a tintura, o extrato, seja o que for, das folhas da Dilenia indica. Por quê? Porque toda a quimioterapia que você usa acaba com a hemoglobina, acaba com as células vermelhas do sangue, deixa o hematócrito lá embaixo. E aí, às vezes, a pessoa não consegue nem fazer a quimioterapia porque não tem hemoglobina suficiente, não vai aguentar. Então, é muito importante ter uma informação como essa. Você tem uma pessoa fazendo tratamento de câncer, cara, usa a folha da Dilenia indica. Faz o chá para essa pessoa, faz a tintura para essa pessoa. Né? Às vezes, alguns tratamentos com
corticoide, com medicamento biológico e coisa e tal, causa esse tipo de alteração sanguínea. A gente consegue contornar isso se a gente estiver usando a folha da Dilenia Indica. Tá? Então, essa informação é muito importante, de verdade, e pode salvar vidas. Esse reestabelecimento dos padrões sanguíneos é realmente muito importante. Tá? Como protetor do fígado, né? É uma preocupação das pessoas, né? Ah, e será que essa planta vai prejudicar meu fígado? Eu até entendo a preocupação, mas eu acho completamente desnecessário, porque eu não traria nenhuma planta aqui que fosse potencialmente tóxica para ninguém. Então, bom, vamos lá. Como protetora do fígado, tem um estudo realizado com animais na Índia que avaliou o efeito do extrato das folhas da Dilenia Indica protegendo o fígado, tá? Protegendo o fígado. E aí foram danos causados por uma substância química chamada tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono, quando você toma a primeira vez, o seu fígado já vira uma gelatina. É um exagero meu. Mas eu quero dizer que os efeitos dele sobre o fígado são imediatos. E há alterações de danos graves no fígado por uso do tetracloreto de carbono. E por isso ele é usado como um modelo de lesão hepática para verificar se determinada substância consegue ou não reverter esses padrões. Tá? Como comparação, foi usada a silimarina, que é o extrato do cardo mariano, né? O sílibo mariano. Então, mas a silimarina ela é muito utilizada na medicina convencional, inclusive, para tratamentos do fígado. Então, o que foi feito aqui? Eles testaram uma comparação, deram tetracloreto de carbono para os animais e testaram tanto a folha da Dilenia Indica quanto a silimarina. Vamos ver. Os animais receberam, então, 3 doses de 300 miligramas de Dilenia Indica ou de silimarina. Isso acontecia de 12 em 12 horas. Então, eles tomaram a primeira, a segunda, a terceira dose, certo? A primeira dose foi tomada 30 minutos antes do tetracloreto de carbono. Então, eles tomaram a primeira dose, tomaram o tetracloreto de carbono, tomaram mais 2 doses do extrato. Só isso. Os ratos que receberam só o tetracloreto de carbono, eles desenvolveram um dano hepático a partir, que dava para medir ele, a partir dos níveis de enzimas hepáticas, como é a TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, desidrogenase láctea, são todos marcadores da saúde do fígado. Quando eles estão muito altos, significa que o fígado está em sofrimento. E nesse caso aqui, todos eles se alteraram. Por quê? Porque você usou tetracloreto de carbono, você acabou machucando o seu fígado ali. O que aconteceu? Os extratos das folhas da Dilenia Indica mostraram um efeito protetor do fígado. E o resultado dela foi comparável com o da silimarina. Ou seja, esses danos ao fígado não aconteceram. Às vezes você está fazendo um tratamento, gente, por exemplo, a tuberculose. O medicamento da tuberculose, ele causa hepatite nas pessoas. Ele causa cirrose nas pessoas. Vai ter que tomar, sei lá, eu não sei o que você vai ter que tomar na sua vida. De repente você decide aí do nada que você vai ter que fazer um tratamento com paracetamol. Você vai ter uma cirrose. E aí você pode usar uma planta como essa para proteger o seu fígado. Inclusive, tem gente que precisa proteger o fígado não só por conta de medicamento. Existem situações, por exemplo, quando a pessoa é obesa, ela tem um desgaste muito maior sobre o fígado. A pessoa é diabética, tem um desgaste sobre o fígado. E proteger o fígado em todas essas situações e condições é bastante importante. Então, temos um resultado positivo aí do uso das folhas da Dilenia Indica na proteção do fígado. E agora eu vou falar para vocês da hiperplasia da próstata. Sim, é possível tratar a próstata usando a Dilenia Indica? Vejamos isso. Tem um estudo realizado com animais e ele avaliou o efeito do extrato da casca do tronco da Dilenia Indica. Casca da árvore, isso. E esse extrato foi usado durante 3 semanas, uma vez ao dia só, nesses animais. E, comparativamente, foi usada a finasterida, que é um medicamento inibidor da 5-alfa-redutase. Quando a gente tem hiperplasia da próstata, o que causa a hiperplasia da próstata?
É um hormônio chamado dihidrotestosterona. Ele é muito importante no nosso organismo, nós precisamos dele, mas ao longo dos anos, acumulativamente, ele vai causando hiperplasia na próstata em algumas pessoas. Da onde vem a dihidrotestosterona? Ele vem da testosterona. A testosterona é convertida em dihidrotestosterona. O que converte testosterona em dihidrotestosterona? É uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Tá? Então, o que a finasterida faz? Ela inibe a 5-alfa-redutase, você para de transformar a testosterona em dihidrotestosterona. Tá? Então, ela foi usada como controle. O tratamento com a finasterida e com o extrato da casca do tronco da Dilenia indica, ambos causaram uma significativa redução do índice prostático, que é esse índice do volume da próstata, né? Quando comparado com o grupo placebo, que é aquele grupo que não usou nada, tá? Eles só tiveram hiperplasia da próstata. A porcentagem de inibição do aumento da próstata pela finasterida, que é o medicamento padrão, foi de 66,98%, ou seja, 67%, vamos chamar de 67%. Já a casca do tronco, na menor dose foi usada, que foi 100 miligramas, ele conseguiu reduzir 68,6%, ou seja, já foi mais do que a finasterida. Foi melhor na menor dose. Na dose mais alta, que foi 500 miligramas, ele conseguiu reduzir a hiperplasia da próstata em 75,25%. Muito melhor do que a finasterida. Tá? Então, para a hiperplasia da próstata, a casca do tronco da Dilenia indica é um excelente medicamento. Tá? Falando agora sobre intestino, começando inclusive pela diarreia. Dá para tratar diarreia, Daniel? Oh, yes! É possível? É verdadeiro e é real? Tem um estudo realizado da Índia com animais que avaliou... Eu falo muito da Índia, viu, gente? Tem gente que me critica, às vezes, fala assim, mas você só traz pesquisa da Índia. Não é só pesquisa da Índia. Mas é que essa planta faz parte da medicina Ayurveda, que é a medicina chinesa. Então, indiana. Então, é comum que a gente veja muitas pesquisas vindas da Índia. Tá? Então, é comum que a gente veja muitas pesquisas vindas da Índia. Bom, vamos lá. Nesse estudo aqui, o extrato feito com água e o extrato feito com álcool das folhas da Dilenia indica foram testados em animais que tiveram a diarreia induzida pelo óleo de rícino. Então, eles tomaram óleo de rícino numa concentração que causa diarreia. A aspirina, eu não sei por que usaram aspirina, eu nem sabia que a aspirina era boa para diarreia, mas a aspirina foi usada como um padrão de comparação. Os resultados dessa pesquisa mostraram que tanto o extrato feito com álcool quanto o extrato feito com água causaram um prolongamento do início da diarreia. Demorou mais para começar a diarreia. Isso já é bastante interessante, né? E depois reduziu o número total de fezes. Olha só que interessante. Então, ele retardou o início dessa diarreia. Os animais que tomaram o extrato das folhas da Dilenia indica, eles demoraram mais para começar a diarreia e eles defecaram menos. E tem um potencial muito interessante. Né? Então, a inibição da diarreia, o prolongamento do início dessa defecação aí, né, pode ser devido ao fato de ter inibido, por conta do processo da ação anti-inflamatória da planta, ela pode ter inibido alguns mediadores inflamatórios que estão envolvidos nesse processo da diarreia. Podem ser, de repente, flavonoides, taninos, né? Os taninos normalmente são muito utilizados em caso de diarreia. O caso da goiaba, a ação antidiarreica dela acontece por conta dos taninos, né? E tudo isso leva a uma atividade antidiarreica da planta. Estou com frio já, se ar-condicionado. E falando em intestino, então, dá para usar folha como chá, como tintura para diarreia, beleza? Tranquilo. Vamos falar sobre colite, sobre inflamação do intestino. Como é que acontece isso? Então, um estudo também realizado na Índia com animais, que avaliou o efeito do extrato alcoólico das folhas de Dilenia indica
durante 7 dias na colite experimental. O que é isso, Daniel, a colite experimental? Você pega um animal saudável e causa colite nele. Como é que você causa colite no animal? Você precisa causar uma inflamação do intestino. Então é pego uma seringa com vinagre e é colocado no ânus dele, através do reto, é injetado vinagre no intestino. E isso inflama o intestino dele. A partir da inflamação do intestino, a gente testa drogas que são anti-inflamatórias. Não sei que eu conto isso para vocês, mas eu conto. O que adianta ficar escondendo, né? É assim que a pesquisa é feita. Foi culpa. Eu só leio o artigo depois. E eles usaram um medicamento padrão, que foi a prednisolona, tá? Uma droga padrão contra a colite. E aí, o que aconteceu? Essa injeção de vinagre no reto dos animais aumentou o processo inflamatório do intestino. Então, macroscopicamente, olhando para o intestino, era possível ver o tecido inflamado, inchado, entumecido. Né? O peso do intestino aumentou. Por quê? Porque ele estava inchado, ele estava num processo de... Olha o besouro aqui, gente. O besouro acabou na minha sala. Ele estava num processo de edema. Né? Ele estava inchado por causa do edema. Os marcadores inflamatórios, lembra que eu falei para vocês? As citocinas, as interleucinas, enfim, todos eles, TNF-alfa, o fator kappa-beta, enfim, eles vão se alterando também. Então, tudo isso estava marcado nesses animais que tiveram esse processo inflamatório induzido. E aí, um outro efeito dessa inflamação foi a redução das enzimas antioxidantes. Quando você tem uma inflamação ou uma infecção, seja lá o que for, olha que bonitinho. Fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Ih, pessoal. Oi, pessoal, eu sou o besouro, tudo bem? Não, fica aqui. Você fica aqui. Não vai embora, não, e você é T-Rives. Fica aqui. Eu vou ver que eu vou pôr ele até o final da live. Depois aqui na caixinha. Depois eu solto ele lá fora. Fica aqui. Pronto, o besouro não vai nada. Depois eu solto ele. Muito bem. Então, quando você tem um processo inflamatório, um processo infeccioso, aumenta a oxidação. Então, vai aumentar a produção de radicais livres. Tá? Então, espécies reativas de oxigênio, enfim, várias radicais livres são produzidos. Eles são um problema, eles pioram tudo. Ninguém quer radical livre da vida. A gente envelhece e morre por causa de radical livre. E aí, nosso organismo ele é muito sábio. Ele produz substâncias que combatem os radicais livres naturalmente. Tem a catalase, a superóxido dismutase, a glutationa, enfim, tem várias aí que são as antioxidantes do nosso organismo. E quando você causa essa inflamação no intestino dos animais, você reduz todas essas enzimas inflamatórias. Tudo isso reduz. Tá? E aí o que a gente viu? Que o tratamento com o extrato da planta... Tem outro besouro aqui dentro, gente. Impressionante. O tratamento com o extrato da planta causou uma redução da pontuação macroscópica, ou seja, da visão inflamatória que eu tinha do intestino. Então, melhorou o intestino desses animais. O peso do intestino diminuiu, porque ele desinchou. Os marcadores inflamatórios todos reduziram. E as enzimas antioxidantes todas aumentaram. Então, isso causou o quê? Uma desinflamação, um controle dessa colite dos animais. Tá? Esses resultados mostram para a gente que a Gilenia indica ela tem efeitos muito interessantes na melhoria dessa colite, tá? Inibindo, então, vários mediadores inflamatórios aí, tá bom? Então, isso já é um resultado muito bom e pode ajudar muitas pessoas que sofrem de colite, retocolite, colite ulcerativa, diverticulite, síndrome de Crohn, síndrome do intestino irritável, enfim, tem um monte aí de situações intestinais que podem ser melhoradas usando o chá. Alguém de vocês vai me perguntar, Daniel, podia fazer suco com ela? Vocês adoram isso, né? Como é uma planta que a gente pode comer até crua, assim, a gente pode fazer o suco com ela, não teria problema, tá? Sempre reservando as quantidades. A gente não pode também exagerar em nada nessa terra, né, gente? Vamos e convenhamos. Falando sobre obesidade, será que a Gilenia indica pode ajudar a emagrecer? Vamos ver aqui. Tem um estudo em vivo que foi realizado com animais. E esses animais, eles foram alimentados com uma dieta
hiperlipídica, ou seja, uma dieta rica em gordura. O que você espera de um animal que come uma dieta rica em gordura? Que ele fique obeso, ele engorde, vai ficar rechonchudo. Concorda comigo? Beleza, né? E aí, então, o extrato da planta, o extrato da fruta, né? Da fruta, da Gilenia indica, que é a parte comestível dela, foi testado como anti-obesidade, evitando o acúmulo de gordura no organismo. O resultado desse tratamento foi uma redução significativa do peso corporal desses animais, mesmo consumindo uma dieta rica em gordura. Eles não engordaram. O fígado deles não teve esteatose hepática. Ficou um fígado, não ficou um fígado gordo, não ficou um fígado inchado, né? A gordura visceral, que é aquela gordura associada com os órgãos, ela foi muito menor. O colesterol total, o nível de colesterol LDL, que é o colesterol, vamos chamar de ruim aqui nesse caso, foi reduzido. Então isso foi muito massa. Olha só tudo que a Gilenia indica fez. A elevação dos marcadores de estresse oxidativo, que é aqueles que a gente já falou, formação de radicais livres e tudo mais, né? Por causa de uma dieta rica em gordura, a gente também tem aumento de radicais livres, também foi reduzido esses radicais livres, tá? Com o aumento daquelas enzimas antioxidantes que a gente falou, catalase, superóxido dismutase, glutationa, enfim, tantas outras aí, tá? Esses resultados que foram trazidos nessa pesquisa aí, né, mostram que a fruta da Gilenia indica ajuda no emagrecimento, porque ela evita a formação de gordura no organismo, tá? Então ela pode, você que precisa emagrecer, está procurando uma forma de emagrecer, comece a consumir a fruta da Gilenia indica. Você pode picar ela fininha, colocar na salada, lembra as pétalas mais internas, que são macias, pique e põe na salada. Se quiser pegar e colocar num suco, você pode colocar, não faz um suco com um tupino de Gilenia indica. Coloca lá uma meia xícara de Gilenia indica, coloca abacaxi, que ajuda a emagrecer também, coloca gengibre, que ajuda a emagrecer também, coloca limão, que ajuda a emagrecer também, aí faz um sucão e toma, sem açúcar, claro, tá bom? Isso é muito massa, pode ser usado sim. E aí, quando a gente está falando também de emagrecimento e tudo mais, é muito interessante a gente pensar em diabetes e colesterol, né? Como é que a Gilenia indica interage com diabetes e colesterol. Então vamos lá. Tem uma pesquisa realizada na Índia que avaliou o efeito antidiabético do extrato alcoólico da folha da Gilenia, da folha, durante 21 dias, extrato alcoólico. Os animais que foram usados, eles foram induzidos a diabetes, né? Eles recebem uma substância chamada aloxana. Tem tanto a aloxana quanto tem a streptozotocina. São duas substâncias que causam diabetes no animal. Essas duas substâncias paralisam o pâncreas, ele não produz mais insulina, o animal é levado a um estado de diabetes, certo? Beleza. Então, foi até a glibenclamida foi usada como medicamento padrão para acompanhar isso. Qual foi o resultado? O uso do extrato da folha da Gilenia indica normalizou a glicose no sangue dos animais, normalizou o peso corporal desses animais com diabetes. Então, ela tem uma ação antidiabética importante. Dá para usar a folha, Daniel? Pode usar a folha da Gilenia indica, não tem problema nenhum, tá? A administração oral, ou seja, tomando por via oral aí o extrato, mostrou efeitos benéficos também no nível de glicose do sangue, então, a normalização dessa glicose, melhorou a função dos rins, melhorou a função do fígado e controlou o colesterol. Controlou também os níveis de colesterol. O tratamento com o extrato também mostrou um aumento no nível de insulina dos animais. Ou seja, ele conseguiu proteger o pâncreas contra a ação do aloxano, que impede lá a produção de insulina. Então, tudo isso foi possível através do uso da Gilenia indica. Ela protegeu o pâncreas, protegeu o fígado, protegeu o rim, controlou a glicemia, controlou o peso corporal, controlou o colesterol. Tudo isso com o extrato da folha da Gilenia indica. Bom, né? Bom pra caramba. Folha é uma coisa quase infinita na árvore, né? Tem toneladas de folha. E aí, quando a gente fala de diabetes, tem as complicações diabéticas. Eu achei pesquisas bastante interessantes aqui sobre a nefropatia diabética e sobre a neuropatia diabética. Nefropatia é quando o rim para de funcionar por causa da diabetes. Esse acúmulo de açúcar causa um processo de oxidação do rim, onde ele perde a função dele. Você começa a destruir as microestruturas do rim, que são responsáveis pela filtração, e aí
isso leva à falência renal. Tá? E a neuropatia, quando o excesso de açúcar acaba danificando as fibras nervosas e a gente começa a sentir dor onde antes não a sentia dor. Às vezes pode ser um formigamento, às vezes pode ser uma sensação desconfortável, principalmente na sola do pé e na sola das mãos. Na sola não, né? Na palma das mãos. Mas pode acontecer em outras áreas do corpo também. Isso seria a neuropatia diabética. O que as pesquisas nos mostram? Teve uma pesquisa na Índia também, realizada com animais, que avaliou o efeito protetor dos rins do extrato alcoólico das folhas da Gilenia indica, inibindo aí a glicação. O que é glicação? O açúcar está solto no sangue e ele tem o açúcar é muito carente. Ele quer grudar com uma proteína. Nosso corpo é todo feito de proteína. Então, o que o açúcar faz? Ele gruda em alguma proteína e ele glica. Ele não sai mais dali. Por exemplo, quando ele entra dentro da minha célula vermelha de sangue, ele vai fazer a glicação da hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio. Quando ele vai lá no meu rim, ele vai fazer uma glicação no rim. Ele vai grudar nas estruturas do meu rim e vai causar danos. Ou quando ele vai lá na minha fibra nervosa e causa a neuropatia, ele vai glicar também com o neurônio. Ele vai grudar no neurônio, vai oxidar a proteção do neurônio, que é chamada de bainha de mielina, e ele não vai funcionar. Então, a folha da Gilenia indica, ela foi capaz de reduzir essa glicação nos animais diabéticos, tá? E qual foi o resultado disso, né? Então, a gente teve uma glicação menor, eu tive uma menor formação de agentes de glicação avançada, que é isso que causa o problema, né? E a gente teve uma melhora do índice glicêmico, então com menos açúcar solto, menos glicação. Os rins melhoraram, o colesterol melhorou também, as enzimas antioxidantes voltaram a proteger o rim. Então, quando você olha no rim, essa glicação vai reduzindo todas as enzimas antioxidantes. Glutationa, Acabei de esquecer o nome do negócio, gente. Eu posso esquecer tudo assim? Bom, enfim, eu não vou lembrar tudo agora de novo. Mas ela causa uma elevação de novo dessas enzimas antioxidantes e evita o dano oxidativo do rim e tudo mais. Então, isso foi bastante interessante. Então, se você tem diabetes, seu rim está parando de funcionar, você está percebendo que creatinina e ureia está subindo, e o médico já falou para você ficar atento e coisa e tal, tome o chá das folhas da Gilenia indica, ou tome tintura da folha da Gilenia indica. Vai ser muito top para ajudar a melhorar a função do seu rim. E na neuropatia, como eu falei, né, que é o dano da fibra nervosa, essa pesquisa aqui, ela avaliou o efeito dos extratos da folha também da Gilenia indica na neuropatia diabética. Os animais receberam o extrato durante 4 semanas. E a gabapentina, ela foi utilizada como uma droga padrão, usada normalmente aí para aliviar esse sintoma da neuropatia diabética. E aí, o extrato da Gilenia indica, ela melhorou, atenuou significativamente as alterações comportamentais dos animais. Por quê? Porque eles têm dor na pata. Então, eles pisam, eles mancam, eles não querem tocar no chão porque está doendo, certo? Então, melhorou o comportamento deles, melhorou os índices bioquímicos deles, né? Tudo melhorando também a neuropatia diabética. Também controlando a glicemia, automaticamente a gente para o processo de glicação e aí dá a possibilidade do organismo funcionar. Então, a folha da Gilenia indica também pode ajudar significativamente nas neuropatias diabéticas. E nesse caso, se for no pé, você pode até fazer um chá bem forte, fazer um escalda-pé. Pode fazer um escalda-pé. Pode tomar também, não tem problema nenhum. Faz o chá e toma tranquilamente. Tá bom? No final, eu vou ensinar como é que faz o chá. Vamos lá. Então, sobre Alzheimer, né? Tem uma coisa bem interessante sobre Alzheimer aqui. Quando a pessoa tem Alzheimer, uma das estratégias que a neurologia usa para ajudar uma pessoa que tem Alzheimer é aumentar a disponibilidade de um neurotransmissor chamado de acetilcolina. A acetilcolina está lá no sistema nervoso e ela é responsável pelo aprendizado, concentração, pela memória, pela cognição, que é o raciocínio lógico. Então,
a acetilcolina é responsável por todas essas coisas. Quando falta acetilcolina, a pessoa entra no estado de demência. E aí vem o Alzheimer, certo? Como é que eu faço para melhorar o meu nível de acetilcolina no cérebro? Tem dois caminhos. Ou você produz mais acetilcolina, né? E aí dá-lhe comer ovo, aumentar a acetilcolina, ou você vai inibir a enzima que destrói a acetilcolina. Essa enzima ela existe naturalmente no nosso organismo e ela é muito importante. Mas quando você está com Alzheimer, você não quer que ela funcione. Ela é chamada de acetilcolinesterase. Então, uma das estratégias é usar substâncias que neutralizem a acetilcolinesterase, porque ela não vai destruir a pouca acetilcolina que tem no cérebro, e a acetilcolina do cérebro dura um pouco mais. Não é que funcione muito bem, mas que é uma estratégia utilizada hoje na medicina convencional. A Gilenia indica, ela foi utilizada para verificar qual era a capacidade dela em reduzir a acetilcolinesterase. E ela teve um resultado bastante interessante reduzindo a acetilcolinesterase. Então, ela vai aumentar a acetilcolina e isso tende a aliviar os sintomas de memória e cognição do Alzheimer, causados pelo Alzheimer. Então, ela pode ser um complemento do tratamento do Alzheimer, principalmente as folhas dela, tá? Podem ser utilizadas como um complemento do tratamento do Alzheimer. A gente falou da proteção do rim e tem uma pesquisa aqui que fala exatamente sobre a proteção do rim. E é mais ou menos a mesma coisa que a gente já viu, né? Aqui foi usado também o extrato alcoólico dos frutos dela, foi produzido o extrato alcoólico dos frutos dela. A gente já falou da folha, né? Mas o fruto também tem. E aí essa intoxicação do rim foi causada por um medicamento chamado cisplatina, que é um quimioterápico, inclusive, muito tóxico para o rim. E aí deram a cisplatina para os animais, o rim deles entrou em falência ali, perdeu totalmente a capacidade. E aí esses animais foram tratados durante 25 dias utilizando o extrato do fruto da Gilenia indica. E aí a cisplatina causou um aumento da ureia no sangue, do ácido úrico no sangue, creatinina no sangue, nitrogênio no sangue, né? O nitrogênio da ureia no sangue, fosfolipídios no sangue, que demonstra uma destruição, que é aquela peroxidação lipídica que a gente falava. Bom, enfim, tudo isso aumentou no sangue desses animais. São coisas que, a maior parte delas, o rim tem que jogar fora. Ele não estava jogando fora, ele estava acumulando no sangue. Por que estava acumulando no sangue? Porque o rim não está funcionando. Quando eu olho o exame, eu estou vendo que o ácido úrico está alto, que a ureia está alta, a creatinina está alta, significa que o rim não está funcionando. E é isso que aconteceu com os animais. O rim parou de funcionar por causa da cisplatina e esses níveis todos aumentaram drasticamente. Tá? Os extratos de fruta da Gilenia indica tiveram um efeito muito benéfico sobre esse rim e melhoraram todos os padrões séricos e urinários até chegar em valores normais. É isso que eu estou falando para vocês. O padrão se tornou normal. Então, gente, esses extratos mostraram uma potente atividade antioxidante do rim. O tratamento com extrato preveniu essa nefrotoxicidade induzida pela cisplatina, protegeu o rim dos danos que ela causaria e fortaleceu os mecanismos antioxidantes do próprio rim. Isso significa que uma pessoa hoje que está fazendo uma quimioterapia ou qualquer terapia e esteja tendo prejuízo do rim, ela pode e deve usar o fruto da Gilenia indica. Isso quer dizer que uma pessoa que esteja lá com uma insuficiência renal ou qualquer coisa parecida, ela pode e deve usar os frutos da Gilenia indica também. Pode usar a folha também, como a gente já viu, mas o fruto aqui, um rim já que estava sem funcionar, ele trouxe a padrões normais o rim de novo. Então o fruto é sensacional. Acho que vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Agora eu vou falar de leucemia e câncer, para a gente fechar com chave de ouro isso aqui. Leucemia e câncer, são os dois últimos que eu vou trazer para vocês aqui. Sobre a leucemia, é bastante interessante o resultado da leucemia. Tem um estudo que foi realizado na Índia que avaliou a atividade antileucêmica do extrato dos frutos da Gilenia indica. Dá para fazer suco, dá para fazer chá, dá para fazer salada,
dá para fazer o que quiser, até geleia dá para fazer com eles, tá, gente? E aí eles pegaram 3 linhagens de célula de leucemia, porque nem toda célula de leucemia é igual, tá? Tem leucemias diferentes. E pegaram 3 grupos de célula de leucemias que eram diferentes. E aí o estudo, ele mostrou que o extrato do fruto da Dilenia indica tinha uma atividade muito interessante antileucêmica. E ela tem um constituinte ativo, né, que a gente já falou, que é o ácido betulínico. Ele foi responsável pela maior parte dessa ação antileucêmica, certo? E aí o extrato do fruto tem uma quantidade muito interessante de ácido betulínico. Então, cara, se a pessoa tem leucemia, pode ser adulto, pode ser criança, pode ser quem for, dá suco, faz salada, come, se vira, dá um jeito, mas faz chá, faz geleia para comer com o que for, entendeu? Mas use o fruto da Dilenia indica, porque é sensacional esse resultado do ácido betulínico contido nela na leucemia, nas 3 linhagens de células leucêmicas, tá? E aí, falando especificamente sobre câncer não leucemia, tem um estudo que foi realizado na Índia que avaliou o efeito citotóxico dos extratos alcoólicos e dos compostos do ácido betulínico e do ácido coetiapic. Não me pergunta por que ele tem esse nome, mas ele também é um princípio ativo da Dilenia indica. O ácido coetiapic, ele faz parte desse conjunto, desse arranjo da Dilenia indica, tá? Então vamos lá, fizeram o extrato bruto da planta, usaram o ácido betulínico e usaram o ácido coetiapic, os 3 separados aí da Dilenia indica, contra células do carcinoma espinocelular oral, que é um famoso câncer de boca, em diferentes concentrações aí. O que se verificou? Que o ácido betulínico e o ácido coetiapic, eles podem, eles apresentam, né, uma citotoxicidade contra as células tumorais. Então, é como se eles matassem a célula tumoral. Isso que é citotoxicidade. Ele intoxica, ele causa uma intoxicação dessa célula de câncer. E o que acontece? Induz a apoptose. O que é a apoptose? A apoptose é a morte programada da célula do câncer. Quando uma célula entra em apoptose, todos os mecanismos dela internos de sobrevivência entram em colapso e ela morre. Isso é a apoptose. E tanto o ácido betulínico quanto o ácido coetiapic, eles causaram essa apoptose nessas linhas celulares aí de carcinoma espinocelular, tá? Além disso, eles também modulam significativamente a sinalização tumoral de fatores que regulam a sobrevivência da célula do câncer. Então, por exemplo, fatores que estão ligados com a sobrevivência da célula, a proliferação, a invasão da célula de outros tecidos, a formação de metástases, a angiogênese, que é a formação dos vasos sanguíneos que alimentam o câncer. Tudo isso, tanto o ácido betulínico quanto o ácido coetiapic, conseguiram controlar nesse processo tumoral. Ah, Daniel, mas eu preciso do ácido betulínico separado e tal. Não, você pode usar o extrato da planta. Essas 2 substâncias estão no extrato da planta. Então, elas vão ter uma ação antitumoral bastante interessante. Nesse caso, foi testado contra células de carcinoma espinocelular oral, mas poderia ser em outros tipos de câncer também, tá? Tem um segundo estudo que foi realizado na Índia, que avaliou o potencial quimiopreventivo do extrato alcoólico dos frutos da Dilenia indica no papiloma de pele, né? No papiloma de pele, é um tipo de câncer de pele. Esse papiloma, ele é induzido por dimetilbezatranceno, besantraceno. Não é um nome bonito, não daria esse nome para o meu filho. Mas o dimetilbesantraceno, ele causa esse papiloma na pele dos animais, tá? Então, passou lá essa substância e o câncer se desenvolveu. Então, nesse estudo com os animais, eles foram tratados oralmente, não foi aplicado topicamente. Eles tomaram o extrato do fruto da Dilenia indica em doses de 250 miligramas por 15 semanas. Então, mais ou menos 4 meses de tratamento. O que esse experimento mostrou?
Aí teve uma redução significativa nessa papilomogênese, que é a formação do papiloma, tá? Então teve uma redução significativa na formação de papiloma na pele desses camundongos, certo? Teve uma redução na contagem, né, das células de papiloma. O rendimento tumoral foi reduzido, ou seja, ele não cresceu tanto quanto se esperava. A carga tumoral foi reduzida. A incidência de tumores, quando comparado com o grupo que não tomou a planta, foi tudo reduzido. Então, todos esses padrões tumorais foram reduzidos no animal que usou a Dilenia indica, tá? Então, teve uma inibição da formação de tumores em até 88,3%. Olha que legal, gente. Estou falando que 88,3% dos animais não desenvolveram tumores. Em 15 semanas, 4 meses de tratamento com esses animais. Isso foi muito massa, é um resultado muito bom. E não foi passando sobre o câncer de pele, mas foi tomando o extrato. E aí a gente tem claramente uma ação antitumoral do fruto da Dilenia indica. E que pode ser aproveitado com muita facilidade. Como eu já disse, saladas, sucos, geleia, tintura, chá, o que você quiser fazer. E, por fim, mais um estudo sobre câncer, eu acho importantíssimo falar. Um estudo que foi realizado não na Índia, mas no Egito, que avaliou a atividade citotóxica também dos extratos das folhas, do caule e dos frutos da Dilenia indica, sobre linhagens de célula de carcinoma de cólon, ou seja, câncer de intestino, e em linhagens de carcinoma do fígado, ou seja, câncer de fígado. Apenas o extrato alcoólico do caule, do tronco da Dilenia indica, apresentou atividade citotóxica significativa contra essas linhagens de célula. Então, ele também tem, se for intestino ou se for fígado, aparentemente, a melhor situação é utilizar a casca do tronco. Se for pele ou câncer oral, o fruto parece melhor. Nas dúvidas, eu vou dar uma dica fantástica para vocês. Tira a casca do tronco, tira a fruta, faz com tudo, usa a fruta na alimentação e a casca do tronco faz o chá. Pronto, resolvido o problema. Eu não sei se no meu câncer é um ou é outro. Faz tintura da casca do tronco, que tem que ser o extrato alcoólico, hein? Faz a tintura da casca do tronco, come o fruto e seja o que Deus quiser. E tenho dito. Muito bem, aí vocês devem estar se perguntando. Tem toxicidade essa planta? Não tem. É uma planta bastante segura. Tanto é o fruto dela, né? Eu vou falar do fruto. O fruto é bastante seguro. Ele é utilizado para alimentação humana e de animais. Então, assim, é considerado uma planta extremamente segura. Quando a gente pega as folhas da Dilenia indica, houve uma pesquisa que demonstrou que o uso muito prolongado, né, por mais de 30 dias, em doses elevadas, não estou falando dose terapêutica, estou falando uma dose maior do que a terapêutica, tá? Então, é isso que eu quero deixar aqui registrado. A folha da planta, numa dose muito alta, acima da que eu vou recomendar para vocês, muito acima, e por tempo prolongado, pode causar problemas do fígado, tá? Mas, na dose que eu vou dar para vocês aqui, da forma como eu vou ensinar você a utilizar, esse risco é mínimo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aplicando sobre a pele também, é interessante que o extrato não causa alergia, não causa dano na pele, não causa nenhum problema, tá? É tudo tranquilo, usando topicamente. Então, fique tranquilo, é uma planta bastante segura, tá? Bastante segura mesmo. Como é que você usa isso? Casca do tronco, eu posso fazer o chá? Pode. Uma colher de sobremesa da casca do tronco picada, você pode ralar no ralador de metal, você pode desfiar com uma faca, você vai pegar uma colher da casca do tronco picada e vai ferver. Por que eu vou ferver, Daniel? Porque a casca é muito fibrosa, então eu preciso fazer uma decocção, tá? Aí você faz a decocção
E nessa decocção você vai ferver por 2 minutos, mais ou menos. Não precisa ser mais do que isso, tá, gente? Não é pra ferver o dia inteiro o negócio. Você ficou de gente louca. Ferve por 2 minutos, desliga o fogo, tampa e deixa descansar, tá? Daniel, se eu quiser fazer o chá do fruto, é a mesma coisa. Vai picar, vai pegar uma colherada e vai fazer a fervura por 2 minutos. Tampa e deixa esfriar. Aí você coa e toma, tá? É uma colher de planta picada para cada xícara de água, tá bom? Uma colher de planta picada para cada xícara de água. Pode ser colher de sopa, nesse caso, porque a planta é fresca, a gente não vai achar seco para comprar. Se você secar na sua casa, você pode usar colher de sobremesa. Mas se você vai colher ela ali, vai usar colher de sopa, tá? Daniel, se for a folha, eu quero fazer chá. Eu posso fazer o chá com a folha? Pode também. E aí você vai fazer da mesma proporção, uma colher de planta picada para cada xícara de água, só que aqui você pode fazer por infusão, você não precisa ficar fervendo. Apesar de ser uma folha bastante dura, bastante grossa, eu diria até que uma fervurinha não vai mal nela, tá? Mas é 1 minutinho de fervura só. Deixou dar uma borbulhada, desliga e vai. O melhor é picar muito bem. Sabe couve, quando a gente vai fazer couve picadinha? Faz igual. Você pega a folha, dobra ela lá, corta ela em pedaços maiores, depois você dá uma boa picada. Quanto menor é a partícula, mais fácil é a extração. Aí você deixa a água ferver, joga a folha lá dentro, dá uma mexida, desliga, tampa e deixa esfriar, tá bom? Quanto que eu posso tomar, Daniel? 3 xícaras por dia é um limite saudável, tá? Ô, Daniel, você falou para mim que a folha pode causar problema do fígado. Se você colocar 4, 5 colheres de planta com uma xícara de água, talvez sim. Mas se você usar da maneira como eu estou falando, não vai ter problema nenhum, tá bom? Os tratamentos podem seguir períodos mais longos, de 30, 60, 90 dias, sem problema nenhum, porque é uma planta que não é tóxica. Agora, o fruto dela, a melhor condição é você comer. Pode picar e fazer na salada, como eu disse, pode refogar. Você pode... O melhor é sempre... Quanto menos você cozinhar, melhor. E se você falar para mim assim, qual seria a melhor forma de usar? Eu faria ou um suco ou uma salada. Ponto final. Ah, eu quero refogar. Pode. Mas saiba que você está oxidando vários... Você está dando tratamento térmico. Está perdendo alguma coisa ali, você está perdendo. Tá? Mas suco e salada, eu faria numa boa. E aí você pode fazer a tintura também. Quem sabe fazer tintura, faz a tintura. E aí, da tintura, a minha recomendação seria entre 20 e 40 gotas 3 vezes ao dia, dependendo da condição. Dá para fazer tintura do fruto, dá para fazer tintura da folha, dá para fazer tintura da casca do tronco, dá para fazer tintura da semente também, sem problema nenhum. Tá bom? Essas são as recomendações. Quem que não poderia usar? Não tem uma contraindicação, gente. De verdade, não tem uma contraindicação. Eu diria que, por falta de informação, eu não recomendaria as gestantes utilizarem. Tá? Por quê? Porque a gente não tem uma informação segura de uso na gestação. Agora, não tem nenhum problema de uma criança usar, não tem nenhum problema do idoso usar, tá? A não ser que a pessoa realmente tenha um... Não tem, gente, não tem o que falar. É uma planta segura, tá? Bastante segura. Principalmente o fruto dela, é bastante seguro, tá bom? E a gente pode usar e ter resultados incríveis aí nos nossos tratamentos com as plantas medicinais. E aí, vocês curtiram saber mais sobre a Dilenia Indica? Vocês já sabiam tudo isso sobre a Dilenia Indica? Já sabiam tudo isso sobre a famosa maçã de elefante? Ou que vocês viram por aí, não era tudo isso? Ou vocês viram alguma coisa diferente do que eu falei aqui? Deixem nos comentários, é muito legal acompanhar os comentários de vocês sobre as informações que a gente traz aqui, conhecer a experiência de vocês também. Quero agradecer muito cada um que acompanhou essa live e quinta-feira que vem, se tudo der certo, estaremos aqui de novo com mais uma live para vocês. Toda quinta-feira às 19 horas, esteja preparado para mais uma live com o autor da própria saúde, trazendo uma planta medicinal ou falando sobre algum problema de saúde e como tratá-lo com as plantas medicinais. Show de bola? Gratidão imensa, de verdade. Um abraço para todos vocês e a gente se vê por aí.